Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar todos aqueles ainda que não se inscreveram no canal. Convido a você a virem participar de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, compartilhando os conteúdos postados na plataforma do YouTube, deixando o seu like e juntos continuaremos a crescer nessa graça e nesse conhecimento, reinando em vida em perfeita vitória. Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão que tem como tema liberdade no espírito. Oh, glória! Liberdade no espírito. Essa liberdade que o apóstolo Paulo levava quando ele recebeu, né, a revelação direta do Pai, do Cristo ressuscitado, a levar um evangelho ali de salvação e não um evangelho de condenação, entendeu? Então, o texto principal se encontra aqui em 2 Coríntios, uma passagem muito conhecida, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que diz assim, Paulo escrevendo aquela comunidade ali de Coríntios, uma comunidade, uma igreja onde Paulo havia plantado a semente do evangelho da graça. Olha o que Paulo diz no versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade ou glória. Meus irmãos, um dos principais objetivos do apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, essa epístola aos irmãos de Coríntios, foi de vindicar a sua autoridade apostólica, principalmente, ou seja, especialmente, em vista do fato que a igreja de Corinto tinha sido invadida, entendeu? Tinha sido invadida por falsos apóstolos, falsos mestres, né? Falsas autoridades, né? E esses falsos mestres, eles haviam penetrado nessa igreja, nessa comunidade de Coríntios, e eles procuravam solapar a autoridade de Paulo e desviar os irmãos ali de Coríntios do evangelho que Paulo havia ensinado a eles. O que significa a expressão solapar? Significa esconder, encobrir, disfarçar, entendeu? Aquilo que era a verdade que o apóstolo Paulo havia trazido para aquela comunidade, e eles com uma falsa doutrina, uma falsa doutrina, um falso entendimento, tá entendendo? Eles levaram ali para dentro daquela comunidade, entendeu? Então observem que Paulo havia ensinado ali o evangelho, a eles ali o evangelho da incircuncisão. A semente, né, do evangelho havia sido ali anunciada pelo apóstolo Paulo. Então Paulo queria que aqueles irmãos continuassem fiéis à verdade que eles haviam recebido. E que verdade era essa? O evangelho da graça, o ministério do Espírito. A mensagem do apóstolo Paulo era no Espírito, não era em obras de carne, não era das obras da lei de Moisés. Então Paulo, ele trazia um evangelho de salvação para aquela comunidade, para aquela igreja, entendeu? Com transparência, com simplicidades, com humildade e sinceridade. Então a chave central, entendeu? Do evangelho aqui era a graça, ou glória, era a chave central do evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo ali naqueles dias, ali para aqueles irmãos daquela comunidade. Desculpe, por que eu digo que era a chave central? Era a graça.
Porque Paulo se apresenta para essa mesma igreja, para aqueles irmãos, né, ali, como ele sendo fraco. Paulo era fraco na carne, meus irmãos. Na carne o homem é fraco. Porém, através da sua fraqueza, Paulo diz que através da sua fraqueza na carne, oh glória, olha, a graça de Deus é o poder de Deus que se aperfeiçoava na sua fraqueza. Então Paulo se apresentava como fraco na carne, porém, oh glória, o poder de Deus estava nele, pela fé de Cristo. Oh glória. Então, observe, o poder vinha de Deus, o poder vem de Deus, porque a palavra-chave que ecoava na mente do apóstolo Paulo, entendeu? Com toda certeza, com toda a convicção, e que mantinha o apóstolo Paulo de pé pela fé, é que ele ouviu do próprio Pai: a minha graça te basta, ô glória. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, essa voz ecoava na mente de Paulo, no homem interior de Paulo. Então, veja, o apóstolo Paulo aqui, voltando para o texto que nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então Paulo estava querendo passar para aqueles irmãos que a liberdade no Espírito se referia que eles não estavam mais presos na lei da Torá, na lei de Moisés, na velha aliança. Não, eles estavam livres sobre a nova aliança, entendeu? Que foi inaugurada ali na cruz por Cristo, né? Por Yeshua, por Yahusha, como você queira dizer, por Jesus, pelo próprio Deus na manifestação do Filho. Então, meus irmãos, observem que o Espírito na nova aliança dava-lhe liberdade. Não era mais viver ou estar ou ser como judeus, não era mais fazer as práticas judaicas da lei de Moisés. Eles não estavam mais, eles tinham que estar em mente que eles não estavam em Moisés. E essa comunidade aqui era de judeus e de gentios convertidos, entendeu? Então sempre teve problema nessas comunidades, na Galácia, em Coríntios, em Romanos. Por quê? Porque eram comunidades misturadas de judeus e gentios. Então a velha aliança trazia morte e condenação. E Paulo, o contexto desse texto aqui, Paulo fala justamente disso, entendeu? Então, o Cristo, o Pai dos Espíritos, ele tinha um plano de redenção. A lei de Moisés condenava e matava, mas o plano de redenção veio do alto, quando Deus enviou o Messias, quando o seu Filho veio, e ali ele se doou, se entregou no sacrifício vivo e eficaz, de uma vez para sempre, que atingiu a todos, tanto judeus como gentios. Por isso que Paulo anunciava o evangelho para os gentios, trazia a salvação de mente para eles. Claro que o Cristo da carne, o Jesus de Nazaré, ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, entendeu? Mas Paulo foi levantado para pregar, levar a mensagem ali para os gentios ali daquela época. Então, Paulo trazia o evangelho da salvação e não de condenação. Na graça não existe condenação, você trazer uma mensagem de condenação. Na graça, a mensagem é de salvação, salvação de mente. E esse evangelho nos proporciona isso, nos dá liberdade e nos faz, e nos leva a águas tranquilas, ô glória. Então, meus irmãos, a igreja de Corinto, o que estava acontecendo nessa igreja? A igreja de Corinto era composta de gentios e judeus. E Paulo havia plantado a semente do evangelho, como eu já falei aqui, ali nessa comunidade, durante uma das viagens missionárias que Paulo fez. Então, os coríntios tinham uma reputação de pessoas imorais, porém, esse evangelho havia chegado até eles e havia transformado a mente deles, porque evangelho é transformação, evangelho traz mudança de vida, traz transformação, o evangelho traz educação para você não viver de todo jeito. Isso é o evangelho. Entendeu? Nós, quando falamos isso, nós não estamos aqui condenando ninguém, mas nós estamos tentando abrir os nossos olhos primeiro e os olhos também daqueles que ouvem e que estão em graça, para não andar de todo jeito,
Isso é crucificar a carne, meus irmãos. Paulo nunca ensinou para você, para aqueles que estão naquele tempo, andar de todo jeito. E não vai ser hoje que a gente vai andar de todo jeito, não. O filho de Deus, os filhos de Deus têm que ter um modelo, entendeu? Tem que ter um modelo para andar no meio, meu irmão, de pessoas que ainda não conheceu esse evangelho. Nós temos que ser luz, temos que ser o cheiro desse perfume agradável. Entendeu? Que Paulo falou também para esses irmãos de Corinto. Então, esse evangelho havia chegado ali naquela comunidade. Paulo, ele contrastou a antiga aliança que foi dada por meio de Moisés aos israelitas e a nova aliança que veio por Cristo. Então, existia uma diferença na lei, na antiga lei de Moisés, que foi dada por Moisés a Israel, e a graça e a verdade que veio por intermédio de Cristo. Então, o véu de Moisés havia penetrado nessa comunidade e havia um problema nessa igreja. Existiam vários problemas nessas igrejas. E sobre o véu, sobre as ordenanças da lei, havia penetrado nessa comunidade. E Paulo tinha uma preocupação de agora refutar esses tais mestres que haviam ali penetrado para cauterizar ali a mente dos irmãos de Corinto e tentar desfazer um trabalho que Paulo trouxe ali, uma obra missionária que Paulo trouxe ali para aquela comunidade. Então, observe que a mente, diz alguns aqui, estavam opacas. A mente de muitos estava opacas. A mente de muitos estava cauterizada. Havia se penetrado ali um tipo de entendimento diferenciado daquele que Paulo havia levado, entendeu? E eles não poderiam entender, compreender a glória de Deus com a mente em Moisés, com o véu ainda em Moisés. Então Paulo estava tentando mostrar para eles que o Espírito do Senhor remove, tira esse véu, libertando-os da lei de Moisés que havia penetrado por opositores, por falsos mestres nessa comunidade. Entendeu? Então, observe quando Paulo diz aqui, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. O Espírito aqui é o entendimento. O entendimento trazia a liberdade para eles. Em Cristo Jesus, por Cristo, por fé nele, naquilo que ele fez ali, naquele madeiro ali, no século I. Entendeu? Então, observe que o Espírito, o entendimento no Espírito que está na mente do homem, que estava na mente de Paulo, que Paulo havia recebido do Espírito, no Espírito, para levar uma mensagem do Espírito para aqueles irmãos. Então, no Espírito, né, no entendimento que eles haviam recebido, né, agora muitos estavam entrando num falso evangelho que havia, que estava contaminando a mente deles. Então Paulo estava abrindo os olhos deles. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, entendeu? A liberdade no entendimento, a salvação no entendimento. O Espírito do Senhor está na mente, meu irmão. Era isso que Paulo estava querendo passar para aqueles irmãos. Porque onde estava o Espírito do Senhor, então havia liberdade por Cristo. Então, só através, né, do Espírito que dava liberdade a eles. Veja, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Onde está o entendimento, a revelação? Aí a liberdade. Entendeu? Então observem, Paulo estava dizendo, onde o Espírito do Senhor está, ali encontramos liberdade, né? E o véu de Moisés não pode prevalecer, entendeu? Então, é muito claro isso aqui. O Senhor trouxe, né, aquele evangelho, o feito de Cristo na cruz, e Paulo trazendo através do evangelho o que Cristo tinha feito, dava liberdades, dava salvação de mente para aqueles não viverem mais a antiga aliança que conduzia à morte e à condenação. Então,
Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo, vocês não estão mais presos no jugo da antiga aliança, no jugo da antiga Torá. Era isso que Paulo estava dizendo. Vocês estão livres por meio do Espírito. Era isso que Paulo estava querendo passar para aqueles irmãos ali da comunidade de Coríntios. Então, observe no versículo 13, olha o que Paulo diz aqui no contexto. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. A lei de Moisés se desvanecia, mas os sentidos deles, a mente deles se embotaram, pois até o dia de hoje, lá, no momento que Paulo escreveu a carta, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, por eles estarem ainda em Moisés, com a mente cauterizada, entendeu? Então, não era revelado a eles. Por quê? Que em Cristo havia removido ali aquelas ordenanças da lei de Moisés. Então, quem estava em Moisés era impedido de enxergar a luz do Evangelho. Isso aqui é muito claro que Paulo está dizendo aqui. Então, Paulo estava relembrando que Moisés usava um véu sobre o rosto por um determinado tempo. Era temporário. E isso eles não enxergavam, porque eles não enxergavam a revelação porque eles estavam em Moisés. Então, eles liam o texto, eles liam as escrituras, eles ouviam o ensinamento, porém eles não conseguiam enxergar, entendeu? Pois as escrituras, o Antigo Testamento já apontava para Cristo. Entendeu? Que não seria mais em Moisés, porque a lei de Moisés era temporária, era passageira. Mas a graça de Deus permanecia, é eterna, glória. Então, observe, muitos judeus ainda permaneciam, né, com esse véu e não conseguiam entender que esse véu foi removido em Cristo. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Veja o versículo 5, o 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, sobre a mente deles. Por quê? Porque a mente estava cauterizada e impedia deles enxergar que eles estavam em liberdades, que eles já haviam adquirido a liberdade por meio de Cristo. E era isso que os falsos mestres entraram nessa comunidade querendo distorcer, querendo refutar, ou seja, querendo tirar tudo aquilo que Paulo havia ensinado na mente deles. Então Paulo teve essa preocupação. Aí ele diz aqui no versículo 16, quando porém algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe será retirado. Quando eles, entendeu, aceitassem que por Cristo, agora era por Cristo, depois da cruz era por Cristo, não era mais em Moisés, não era mais nas ordenanças. Aí sim, quando eles se convertessem, aí o véu era retirado, mas enquanto não, eles estavam com a mente cauterizada em Moisés. Aí no versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Aonde está o entendimento, aquele entendimento que Paulo recebeu, a revelação que foi dada a Paulo gratuitamente, passar para os gentios? Aí sim, quando eles deixassem, né, de estar vivendo ainda em Moisés como judeus, aí sim, aí eles teriam liberdade, eles iriam ver a liberdade através de Cristo. Então era isso que Paulo, através daquilo que Cristo tinha feito na cruz, era isso que Paulo estavam querendo passar para eles. Veja, isso aqui é muito claro. Entendeu? Então o ministério do Espírito era mais glorioso, é mais glorioso do que a antiga aliança. Né? E isso Paulo queria que eles entendessem, que a lei de Moisés era temporária. Agora eles estavam no ministério do Espírito. Entendeu? Então, observem que o ministério da antiga aliança trouxe morte. Trouxe morte. Veja o versículo 7. Olha o versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecia, que era transitória, como não será a maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da
justiça. Oh, glória. Então, Paulo estava querendo que eles abrissem, né, o entendimento e continuassem pela fé ali naquilo que Paulo havia proporcionado, levado gratuitamente ali o evangelho da graça. Veja o versículo 18 para a gente terminar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando-no como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então a liberdade é no Espírito, é no entendimento que traz a liberdade que esse evangelho proporcionava àqueles irmãos ali do primeiro século e que nos proporciona hoje. Por isso que eu hoje estou em liberdade, livre por Cristo ali na cruz, e você também, amém? Essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. E até a próxima quarta-feira, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Liberdade em Cristo está na sua e na nossa mente, e na minha mente, amém? Graça e paz.